senador Cleitinho, da tribuna do Senado, mostrou um áudio do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em que o ministro defende as condutas do ministro Alexandre de Moraes e seus auxiliares, reveladas pelo jornalista Glenn Greenwald. Barroso defende o que chama de alegada informalidade e alega que não houve phishing expedition ou perseguição direcionada, o que já se revelou falso com a divulgação de novas mensagens da equipe de Moraes. Cleitinho disse: "Eu quero aqui mostrar para toda a população brasileira esta fala do ministro Barroso. Barroso, quem não deve não teme, então deixa a gente abrir uma CPI. Já que está tudo certo, qual é o problema de abrir a CPI?" O senador relatou que recebe advertências para não falar sobre o STF ou será perseguido. Ele disse: "Eu não tenho medo, já cansei de falar isso, e se está tudo certo, como Vossa Excelência está falando, ministro Barroso, deixe abrir uma CPI, deixe convocar todas as pessoas que estão sendo citadas. O princípio da administração pública se chama transparência. Então, vamos trazer transparência." Cleitinho sugeriu ainda que o próprio Barroso seja convocado para prestar esclarecimentos juntamente com Moraes e seus auxiliares. Ele disse: "Qual que é o problema e qual que é o medo? Eu não era nem senador, eu era deputado e ouvia falar que iria ter a CPI da Lava Toga e não sei o que é que aconteceu que não teve a CPI. Os poderes são independentes, mas estão sempre intermediando aqui no Senado. Então eu queria falar que eu não tenho medo, é zero medo. Eu sempre vou falar isso porque é que eu não tenho medo, porque eu entrei limpo e vou sair limpo. E se com vocês também está tudo ok, qual é o problema de serem convocados e qual é o problema de se abrir uma CPI para poder averiguar tudo? Eu vou continuar fazendo a minha atribuição aqui e não vou prevaricar." Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa.
No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom dia. Eu quero aqui, essa fala do ministro Barroso, mostrar para toda a população brasileira. Barroso, quem não deve não teme. Então, deixa a gente abrir uma CPI. Já que está tudo certo, qual que é o problema de abrir a CPI? Vamos mostrar a fala dele aqui. A propósito das discussões que têm sido travadas de ontem para hoje. Em primeiro lugar, todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve phishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas, solicitadas ao órgão do Tribunal Superior Eleitoral, que fazia o acompanhamento das redes sociais.
Portanto, não houve aqui nenhum tipo de investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reserva judicial. Era acompanhamento de dados e informações, notícias e postagens em redes sociais para verificar se ali havia alguma conduta criminosa ou alguma conduta que estava sendo investigada no âmbito dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal. É muito importante deixar isso claro. Não houve pedido direcionado aleatoriamente a qualquer pessoa. Em terceiro lugar, o condutor dos inquéritos aqui no Supremo, diversos inquéritos da fake news, das milícias digitais, da tentativa de golpe e os seus diferentes desdobramentos, eles são conduzidos aqui no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, como é próprio dos inquéritos, são conduzidos por um relator e quando há alguma decisão que envolva reserva judicial ou alguma complexidade, ela é ratificada pelo plenário. Por acaso, o condutor do inquérito era também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, eram a mesma pessoa, condutor do inquérito e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. De modo que a alegada informalidade é porque geralmente ninguém oficia para si próprio. E, portanto, como as informações eram do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o condutor do inquérito, elas não eram formalizadas no momento da solicitação. Por isso havia algumas solicitações informais. Mas quando as informações chegavam, elas eram imediatamente formalizadas, inseridas no âmbito dos processos e dada vista ao Ministério Público. Portanto, não houve nenhuma circulação de dados ou informações que não estivesse documentado adequadamente no processo. Então, ministro Barroso, o que eu mais escuto, né, nos corredores do Senado, do Congresso Nacional, se pedir uma CPI, se pedir assinatura de impeachment, você vai ser perseguido, é isso, é aquilo. Eu não tenho medo, já cansei de falar isso. E se está tudo certo, como Vossa Excelência está falando, ministro Barroso, deixa abrir uma CPI, deixa convocar todas as pessoas que estão sendo citadas, né? O princípio da administração pública se chama transparência. Então vamos trazer transparência. Se você acha que está tudo ok, tudo certo, você deveria vir aqui também, ser convocado aqui também, poder, né, esclarecer tudo para a gente, né? O Alexandre de Moraes, e todos eles estão sendo citados. Qual que é o problema? E qual que é o medo? Né? Já vi que eu não era nem senador, vou finalizar, presidente, eu não era nem senador, era deputado, eu ouvia falar, né, que ia ter uma CPI da Lava Toga, e não sei o que aconteceu, que não teve a CPI. Os poderes são independentes, mas estão sempre intermediando aqui no Senado, né? Então, eu sempre vou falar isso porque eu não tenho medo, porque eu entrei limpo e vou sair limpo. E se vocês também está tudo ok, qual que é o problema de serem convocados e qual que é o problema de eu abrir uma CPI para poder averiguar tudo? Eu vou continuar fazendo a minha atribuição aqui e não vou prevaricar. Muito obrigado.